Eu queria agradecer ao pastor a oportunidade, às meninas que pela segunda vez me chamam. Muito obrigada. E ao Senhor que me trouxe a este lugar para ser porta-voz da sua palavra nesta noite. Amém? Quando a gente escuta culto de missões, o que vem à nossa cabeça quando a gente fala de missões? E ontem eu ligava para a Amada, acho que, eu não sei quem falava comigo no telefone, a Amada aqui, e eu disse: Amada, tem algum tema? O que é que vocês estão pensando? Ela disse: Amada, tem sim. O tema é para cumprir o teu chamado. Quando a gente fala em missões, o que é que vem à nossa memória? Faça uma reflexão aí. Eu queria refletir um pouquinho sobre chamado com vocês nesta noite. Quando você fala viagens, socorrer quem está do outro lado do mundo, viagens interestaduais, locais, pessoas que o Senhor possa te usar para curar, para libertar, para salvar, o que vem ao teu coração? Quando você diz assim: eu sou um missionário, como eu ouvi do amado que estava aqui, aonde me mandar eu vou, o que fizer eu faço. Tiver para fazer, eu estava ali junto do pastor. O que vem ao teu coração? É verdade. Quando vem essa palavra de chamado, de missões, de culto de missões, a gente pensa aí no Senhor nos usando, indo além das fronteiras, fazendo. Mas você entende o que é ser chamado do Senhor? Realmente você compreende a extensão? O que é que você de fato está fazendo para ser um enviado de Deus sobre a terra? Como você tem se preparado para isso? Você tem consciência do que é isso? Quando você começar a se mover na terra, quando você é enviado a um lugar, você tem consciência das resistências e do que sobrevém? De que maneira a igreja do Senhor está se preparando para as missões? A palavra do Senhor diz: ide e pregai ao mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa talvez seja um dos maiores mandamentos do Senhor. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É a maior missão que Jesus nos deu. Ide, vai fazer o meu ide. E de que maneira nós estamos fazendo este ide? Vamos olhar um pouquinho do que é um chamado, já que nesta noite o departamento escolheu este tema para cumprir o teu chamado. Vamos entender o que é ser chamado de Deus nessa noite. Vamos passear um pouquinho, de forma muito rápida, muito curta sobre cada história, mas vamos trazer à nossa memória o que é ser um chamado. Se a gente falar aí começando por Abraão. Quando Abraão foi chamado, até então, o que o Senhor disse para ele? Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, me dá o teu filho, Isaque, sacrifica-o para mim. Isso é ser chamado. Quando Jesus disse Moisés, quando Moisés saiu ali do palácio, que estava visitando a terra, e depois teve que fugir, por quê? Porque ele foi acusado não, de fato ele cometeu um assassinato. Ele fugiu sendo assassino, e o Senhor chama ele e diz assim: tu vai libertar o meu povo. Vai até Faraó e diz para ele libertar o meu povo. E a quem eu vou dizer que está mandando? Diz que o grande eu sou está mandando, eu sou está mandando. Ah, não posso não, Senhor, eu sou pesado de língua. Isso é ser chamado. Tem noção? Tem noção do que é o Senhor te chamar de dentro de um palácio? Cria uma situação aonde de uma situação privilegiada você passa a ser perseguido, você passa a ser assassino. O Senhor te manda diante de Faraó, diz: vai conduzir o meu povo. Imagina o que vem ao coração dele. O Senhor mandou, vai ser só glória, vai ser só vitória. Vou embora. Passa 40 anos no deserto, no meio de um povo de cerviz dura, que ora se desvia, ora cria bezerro, ora reclama, ora pede, ele se impacienta. O Senhor manda falar a rocha, ele fere a rocha, vem a palavra do Senhor dizendo: tu não vai mais entrar na terra, tu vai ver, mas não vai entrar. E na hora de entrar na terra, Moisés vê a terra, mas não entra. Isso é ser chamado de Deus. Você tem consciência
daquilo que você pede para ser um chamado? Você sabe de fato a posição que você tem para ser um chamado do Senhor? Se a gente for começar a refletir, eu queria aqui entrar na palavra com Isaías. Vamos entender um pouquinho o chamado de Isaías. Amém? Aleluias. Isaías 6:5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo à mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Dito isto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração do povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhe os olhos para que não venha ver com os olhos e os ouvidos a entender com o coração e se converta e seja salvo. O que era que o Senhor estava dizendo para Isaías naquele momento, no momento de um chamado de Isaías? Quanto mais próximo o homem está de Deus, quando Isaías se aproximou do Senhor, ele disse: ai de mim, estou perdido. Reconheceu o seu pecado, reconheceu quem ele era, reconheceu que ele era impuro, reconheceu que ele estava no meio de um povo impuro. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nos sentimos pequenos, pecadores, imundos, pó. Quando você vê um grande homem, até de título de Deus, achando, ou se achando, ou achando que Deus é com ele, achando que tudo está perfeito, ou achando, eu faço, eu sou, o Senhor é comigo. Cuidado, ele está muito distante do Senhor. Muito distante do Senhor. Porque essa palavra me ensina que quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu vejo a minha miserabilidade e somente a misericórdia dele. E quando Isaías ali disse: ai, envia a mim. Eu creio na minha interpretação que quando o anjo chegou, quando ele passou naquele processo, que perdoado estavam os seus pecados, que a iniquidade foi retirada, ele disse: agora onde eu chegar à presença, chega comigo e tudo será diferente. Isso é uma interpretação minha. Aí ele diz assim: envia-me. E o Senhor não disse logo para ele não, disse: a quem eu enviarei? E ele disse: envia-me a mim. Foi uma escolha dele. Aí o Senhor disse: então vai e vai falar a esse povo, endurece, fecha os olhos, deixa. O Senhor não tinha mais planos de salvar aquele povo, aquela parcela ali, não, aquele povo específico do qual ele estava falando, não. Vai, para que o coração dele endureça, para que eles ouvindo, eles não entendam, para que eles não sejam salvos. É meio contraditório, né? Porque a gente sabe que vai fazer a missão, vai fazer a palavra para salvar. E quando o Senhor não quer que seja salvo? Porque nós sabemos que tem joio, nós sabemos que tem trigo, nós sabemos da guerra. Porventura o Senhor disse se tem mais joio ou mais trigo? Ele só disse que tinha. E se tiver 80% de joio e 20% de trigo? E a tua chamada foi para falar para os 20%. E aí? E quando esse joio começar a se levantar, qual é o meu comportamento, qual é o teu comportamento? Porque às vezes nós nos decepcionamos. E começamos a dizer: mas não está na igreja? Mas não é da igreja? Por que a gente esquece tão facilmente que tem joio e que tem trigo? E que o Senhor nem disse se era mais um ou mais outro. Ele só disse que tinha. Amém? Isso é ser chamado. Eu não posso entender na minha humanidade, Isaías sendo tocado, Isaías tendo uma experiência com Deus, dizendo: me envia aquele povo. É como se tivesse o coração de vocês estão indo agora com o coração cheio de vontade de chegar a um povo, de trazer esse povo para Jesus, de abraçar, de dizer: olha, tem um Deus que salva, tem um Deus que cura, eu conheço, Ele muda a situação. E se Jesus estivesse dizendo: vai e diz que eu vou destruir a nação
não vai ficar pedra sobre pedra. Qual seria o coração de vocês diante de uma mensagem dessa? E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Vocês vão entender. Amém? Vamos pensar um pouquinho no chamado de Jeremias. Vamos passear lá em Jeremias. Isso é ser chamado. Chamado nem sempre, amados, é para fazer aquilo que eu quero. Nem sempre aquilo que me parece o correto é aquilo que é a vontade do Senhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E às vezes a ordem que ele vai te dar é contrária àquilo que está no teu coração. É necessário ter relacionamento com Deus para entender que para cada povo, para cada história, para cada situação, para cada tempo, Ele tem uma linguagem, Ele tem um mandar, Ele conhece, porque Ele conhece o coração. Você não conhece, você vê o homem por fora. Jesus conhece por dentro. Jesus sonda, Jesus conhece a intenção do coração do homem. É diferente. Nós só vamos discernir a vontade de Deus se a gente desenvolver um relacionamento com Deus que a cada dia parece que está mais distante das igrejas. Me perdoe aqui, meu pastor, a forma como falo, mas é uma realidade, é um dia de festa, sim, e é por amor à sua vida que eu falo assim. É o Senhor acordando, dizendo assim, abalando as nossas estruturas. Eu não gostaria verdadeiramente de chegar aqui e dizer, é culto de festa, aleluia, o Senhor vai com vocês, o Senhor vai encher, vai ter mistério, vai ter... Não. Temos que sair conscientes daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Senhor, eu tenho que sair daqui orando, dizendo assim, Senhor, que eu só chegue na vida que eu tiver que chegar, que eu só pise na terra que eu tiver que pisar, e o Senhor vá diante de mim, o Senhor chegue primeiro e me ensine. Porque de maior é o Senhor e eu sou de menor. Não é a minha, não é a tua vontade. Eu lembro que no outro culto, no chá, eu dei um testemunho a vocês e eu falava disso. Eu dizia, Jesus, como é que vai ser esse negócio? Como é que eu vou dizer isso a uma mulher de um pastor, lembra? Aleluias. E o Senhor faz como Ele quer. E era daquele jeito que eu não compreendia. Amém? Jeremias, nós sabemos que tem um chamado que ele diz assim, antes que te formasse no ventre materno eu te conheci. Antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu, Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas que não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? E a mão do Senhor também tocou os lábios de Jeremias, e assim segue a palavra. E se a gente for meditar no profeta Jeremias, no chamado de Jeremias, você vai ver Jeremias daqui a pouco, toda uma nação contra Jeremias, todo mundo querendo matar Jeremias. Por que queriam matar Jeremias? Porque era um profeta que não falava o que agradava aos ouvidos dos homens. Porque ele falava a verdade, aquilo que o Senhor mandou. Ele começou a alertar a nação que ela estava caída, que ela estava em pecado, que o povo estava fazendo o que era mal diante do Senhor. Ele estava dizendo as consequências do que viria, que o Senhor iria destruir. Mas o povo dizia, esse homem só tem palavra negativa para a gente. Olha, rei, isso é um profeta de Baal aqui perturbando. Sobre o meu reino vem nada, vem vitória. Veio vitória? Era um homem só chamado do Senhor. Isso é ser chamado. Você sabe o que é uma nação contra você? Você sabe o que é o poder todinho contra você? E você sozinho dizendo assim, foi assim que o Senhor mandou. Foi assim que o Senhor determinou. É assim que vai acontecer. E todo mundo te julgando e todo mundo te perseguindo. Qual foi o prêmio de Jeremias para poder cumprir esse chamado? Qual foi o prêmio? Calabouço, poço, lama. Foi o prêmio de Jeremias. Foi onde ele foi parar. Isso é ser chamado. Você tem consciência de fato do que é ser chamado? Você sabe o nível de guerra que você vai enfrentar? Nós estamos falando aqui de alguns chamados. Essa palavra, o Senhor podia ter escrito desta maneira. De uma forma diferente. Abraão, sacrifica teu filho Isaque. E de repente você escutava somente a voz dizendo... O filho foi livre e liberto pelas mãos do Senhor. Mas tem toda uma história até chegar lá. Não é verdade? Outra história também que é muito interessante sobre chamado. É a história de José.
José tem um sonho, todo mundo sabe dessa história, ainda tem uma novela para completar agora, bem detalhadamente para a gente, né? José tem um sonho, José vê todo mundo se curvando, os irmãos se curvando, as estrelas, deduz que são os irmãos vendem José como escravo, José vai embora, José é vendido aos 17 anos, aos 30 ele volta para governar, mas até lá, você precisa entender que do chamado ao cumprimento da promessa, tem uma estrada de muitos espinhos. E é aí onde nós precisamos entender o que é ser chamado de Deus. José, por fidelidade a Deus, por amor, por ter um coração diferente, a inveja dos irmãos do próprio sangue, porque assim está escrito, que o sangue, que os inimigos do homem é do próprio sangue. Você sabe o que é ser chamado? E eles vendem um garoto de 17 anos, sem saber nem o que vai acontecer. E volta com a camisinha suja, de um jalecozinho, dizendo assim, olha, foi uma fera, foi um animal que matou. Eu não compreendo como é que esses irmãos passaram todos esses anos mais. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque tinha uma promessa para que ele chegasse e ele governasse o Egito. E ali ele, como sendo pouco, numa terra estranha, sem ninguém, ele ainda é caluniado por uma mulher. E como não quis trair o seu Deus, foi preso, passou 2 anos numa prisão. Isso é ser chamado. Você está preparado para ser chamado de Deus? Você está preparado para dizer eu quero? Isso é ser chamado. Estamos falando aqui de histórias. Poderia somente ser uma promessa na palavra, e o Senhor prometeu que um dia esse jovem iria governar. E um dia ele foi governador. A gente podia escutar só o final da história, né? E era tão bonito, né? Por que o Senhor fez questão de detalhar as histórias? O poço, a lama, a prisão, a calúnia. Por quê? Porque Ele está dizendo, a mim e a você não vai ser fácil. Esse evangelho de facilidade, esse evangelho que Cristo tudo faz, vem para mim que vai estar tudo bem. Esse evangelho não é o evangelho verdadeiro de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, porque eu venci, tu vai vencer. De que maneira você está se preparando para esses tempos finais? De que forma você está diante da palavra do Senhor? Como você está reagindo a cada guerra, a cada batalha que tem chegado à tua porta? O que tem saído da tua boca nestes momentos de guerra que também esses homens passaram? Aonde está o teu coração? Porque a palavra do Senhor guarda o teu coração, né? Amém? Eu posso ouvir um amém da igreja? É bom, né, quando a gente está dizendo vitória, coisa boa, todo mundo se alegra. Mas quando um dia de culto festivo, a gente vai lembrar de tanta história assim. Mas é para fortalecer a mim e a você quando a guerra chegar. Você vai estar de pé porque vai lembrar, o Senhor foi com eles, o Senhor é comigo. Assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor será comigo. Assim como o Senhor foi com Jeremias, o Senhor é comigo. E o Senhor está comigo e eu vou vencer. Porque senão você fica fraco. Se você não trouxer a tua memória, assim como no livro de Lamentações, olha só o que é que o profeta Jeremias disse aqui no livro de Lamentações 3. Vamos passear um pouquinho na palavra, amém? Eu sou um homem que viu a aflição pela palavra, pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras, ele volveu contra minha mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro que já não posso sair. Agravou-me os grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração.
Fechou os meus caminhos como pedra lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como o urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Ai, Jesus, me ajude. Fez-me que entrasse no coração a flecha da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então eu disse: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Até aí era um discurso de Jeremias. Você já pensou que é um profeta, um chamado do Senhor desde o ventre, um homem que o Senhor foi lá e libertou no meio de um povo que saiu todo escravo, só ele saiu livre, e o discurso desse homem é este? Você já pensou que é você dizer assim, e ele ter consciência que foi a mão do Senhor que quebrou ele todinho? Você tem consciência do que é ser chamado? Mas essa palavra também nos ensina algo muito glorioso. E ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele com a alma e o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. De repente Jeremias já muda o seu discurso. Jeremias viu que aquele discurso abatido, aquele discurso quebrado, aquele discurso entristecido, aquela voz de depressão, de angústia, de choro. Ele disse assim, num lapso de memória, ele disse: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode dar esperança. Bom é aguardar no Senhor e aguardar a salvação dele. Essa é a nossa maior porção. Essa deve ser a nossa maior alegria. A salvação de Cristo. Aquele cristão que não tem a alegria da salvação. O cristão que não almeja o céu. Que tem medo de se encontrar com o Senhor. Eu desconfio de como é que ele está andando na terra. Amém? Porque nós não somos daqui. Nós vamos passar. Tudo vai passar. E nós sabemos que a promessa é de aflição nessa terra. Mas a igreja, ela está fazendo um trabalho contrário do chamado do Senhor. Se nós pararmos realmente para percebermos, e eu não sei como está aqui, mas eu posso falar das igrejas que eu tenho andado, que eu tenho visitado, são templos cheios, são templos abastados de gente, gritando, glorificando, pulando, marchando, rodando, gritando: o Senhor vai fazer, o Senhor vai te dar, receba, receba. E aquele movimento eu não consigo compreender, não entra na minha cabeça, como é que todo mundo fica numa alegria daquela, num pula-pula daquele que não edifica. É alegria momentânea e passageira. Missionária, a senhora está falando dos dons de Deus? Não, eu não estou falando dos dons de Deus. Eu estou falando dos falsos profetas que dizem aquilo que o Senhor não mandou dizer, que entregam aquilo que o Senhor não mandou entregar, dizendo: o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me trouxe aqui para te dizer, levanta, faz isso, faz aquilo, recebe, toma, leva, dá. Não é assim. Ele pode até querer falar com o povo. Eu até acredito nas suas promessas, porque a sua palavra é uma grande promessa para a nossa vida, porque senão nós não estaríamos aqui. Mas não é de toda forma, não é de todo jeito, e principalmente você também não recebe de todo jeito, porque eu já lhe disse e vou dizer de novo, entre o chamado e o cumprimento da promessa há um caminho que você pode não chegar na promessa, e a culpa não é de Deus. Do que se queixa o homem, queixe-se do seu próprio mal. Aleluia. Você está aí comigo, você está se alegrando nessa palavra. É ela que leva você para o céu, viu? Não era se eu estivesse lhe dizendo aqui: tome a chave, o Senhor vai marcar um encontro, olha que maravilha. Não. É essa palavra que vai fazer você ficar firme na rocha,
na hora da aflição, na hora da angústia, na hora que você não quiser fazer aquilo que o teu coração não pede. Vai ser assim o Espírito Santo dizendo, você vai, dentro de você dizendo, tenha misericórdia, Jesus, mas é assim que eu quero. E você faz. Aleluia, glória. Porque num tempo tão difícil desse, onde tem tantos bombardeios na internet, em todo canto, influência em todo canto, se você não estiver firmado na rocha, se essa palavra não estiver dentro do seu coração, o inimigo vai roubar a semente, vai dizer assim, o teu Deus não fez, o teu Deus não dá, mas eu te dou, e você vai embora. Porque ele bota um laço e você vai embora. Se você não lembrar da história dos heróis na fé, se você não tiver essa palavra dentro do teu coração, se você não comprar azeite para esses últimos dias, você não vai suportar pressão. Porque até aqui nós falamos de pressões físicas, daquilo que o inimigo lançou, daquilo que veio pelo plano que o Senhor permitiu, porque tinha um caminho, porque queria deixar de exemplo para a gente. Mas até aqui nós estamos falando de sofrimentos que nós estamos vendo. Escritos, daquilo que é palpável, daquilo que eu posso ver um homem na prisão, no calabouço aqui, ali, matou, assassinou, fez, não fez. E as pressões do reino espiritual? Quando vem aquela situação sobre você de uma opressão, que você tem vontade de abrir a porta e correr, porque você está fazendo essa palavra, seguindo essa palavra, fazendo a vontade de Deus. Quando aquela pressão vem sobre você, que você não sabe de onde vem, aquela coisa infernal, oprimindo a tua alma, o teu ser, e a resposta disso são tantas depressões como a amada aqui cantou. Um tempo que nunca se viu tanto crente, tanto pastor tirando até a sua vida. Por conta da opressão, porque lhe falta azeite na mente, na cabeça, lhe falta estar enxertado na raiz verdadeira que é o Senhor. E aí vem os ventos e derrubam, porque não está firmado verdadeiramente. Não consegue, depois de uma tempestade, trazer à memória aquilo que dá esperança, assim como o profeta Jeremias lembrou daquilo que o Senhor já fez por ele e não consegue, porque não tem relacionamento com Deus. Quantas vezes eu já entrei aflita, agoniada, vou tomar um banho agitada, e o Senhor diz, aquiete-se que eu sou com você. Aquiete a sua alma, cale-se. E ali eu digo, me perdoe, Senhor. É tudo que eu consigo dizer, me perdoe, Senhor. Eu lembro de um dia que eu estava atravessando há muitos anos atrás o meu quarto. Eu ia pegar um sapato, irmãos, não estava em oração não. E o Senhor disse assim, eu vou fazer isso com você. E eu na minha inocência disse, Senhor, quanta honra. E a resposta do meu amado foi, não, filha, quantos espinhos. Vai ter momentos que tu vai chorar, e tu não vai ter ninguém, somente a mim. Sozinha num recanto do mundo chorando, e tu só vai ter a mim. E sabe o que foi que ele disse mais a mim? E aí, o que tu queres? Diz a mim. Eu disse, se eu não aceitar. Ele disse, o que eu te entreguei, não revogo, mas não vou te entregar mais talentos para tu enterrares. Tu aceitas ou não? Esse é o Deus que nós servimos. Não é um Deus que invade. Não é um Deus que te deixa sem direção. Não é um Deus que te deixa perdido. Ele te dá direção, Ele te dá norte, Ele fala com você. Sabe por que a igreja vai buscar tantas profecias, tantos profetas de esquina em esquina, de oração em oração? Porque não tem relacionamento com Deus. Precisa estar tomando água na cisterna rasa do vizinho. E nem sabe se essa cisterna está rachada, se tem lama, como é que ela está. Aleluia. Segure aí. A gente termina já. Amém? É assim. Não é a minha vontade. Não é a sua vontade. Mas a vontade daquele que enviou. Jesus teve aflições, assim como eu tenho, assim como você tem. Jesus estava ali, no Getsemane, dizendo assim, ai Senhor, se for possível, afasta de mim. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. Quantas vezes o Senhor já lhe confrontou para você fazer a vontade dele, e a tua carne reinou e você fez a sua? Eu sei que teve momentos que isso aconteceu com você. E eu também sei que você quebrou a cara. Porque o Senhor, quando Ele manda,
ele se responsabiliza. Eu também sei que você se arrependeu. Estão mentindo, igreja? Amém? Porque o nosso coração é duro. Porque a nossa cerviz é dura. Porque nós somos maus. Irmã está nos chamando de maus. Eu não, Jesus. Jesus disse, vós que sois maus, sabei dar coisas boas, imagine o vosso Pai Celestial. Eu não te chamei de mal, não, quem chamou foi Jesus. Foi a palavra, foi Deus. Amém? Nós temos. E olhou Deus para a terra e viu que o homem era mau desde a sua raiz. Mas o homem, quando está muito distante de Deus, ele se acha muito bom. Eu sou abençoado porque Deus me dá, isso é conversa de ímpio, que não conhece a palavra, eu sei. Que está lá no mundo. Eu mesmo conheço um bocado. Eu sou tão bom, tão bom, tão bom que Deus me abençoa. Graças a Deus. Ele faz assim na madeira ainda. Vou até bater aqui para dar tudo certo. Coitado. Não sabe o caminho que está indo, não é? Mas fazer o quê? Se uns são chamados e outros não. Se uns são filhos das trevas e outros da luz. E o mundo nos ensina, a religião que predomina local diz que quando eu morrer eu vou para um purgatório, vou purgar e depois eu vou para o céu. Quer dizer que a vinda de Jesus e a morte de cruz, desnecessária, né? Se Deus ia perdoar todo mundo, para que a morte de Jesus, amém? Isso é ser chamado. Vamos voltar para o texto. Isso é ser chamado. Traz aí a tua memória o que foi que Paulo disse. Todos me abandonaram. Alexandre, o ladroeiro, me causou muitos males. Olha a situação de Paulo. Vamos meditar um pouquinho, Paulo, aqui. Amadas, até que horas nós temos? Olha, um aqui atrás de mim diz, deixa Deus falar. A igreja em silêncio. Até meia-noite a gente sai, amém? E olha que eu estou indo para João Pessoa ainda, viu? Aleluia. Glória. Eu creio assim, Senhor. Olha o que diz. Menina, é tanta coisa dentro dessa Bíblia. É papel, é foto. Olha o que diz a palavra de 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o ladroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas que o Senhor que me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo ao seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha como estava o coração de Paulo. Olha que coração tranquilo diante do Senhor, dizendo assim, todos me abandonaram, o outro me fez muito males, o Senhor pague, faça, aquele que ele não conseguiu dizer, mas pelos outros ele já intercedeu, que o Senhor não coloque isso na conta deles, mas aquele que me deu graça, aquele que me revestiu de forças, aquele que vai me levar a salvo, para o seu reino celestial. Olha a alegria do coração de Paulo por ter sofrido. E o que é que nós vemos hoje? Uma igreja que coloca a mão e não acontece. Nós temos vontade de sermos cheios, nós temos vontade de curar, nós temos vontade de chegar e Deus fazer, mas nós não nos preparamos, nós não fechamos as brechas, falamos de missões, eu quero ir, mas como está a minha casa, a minha primeira missão, a minha casa, como é que ela está? Eu posso curar se eu não for curado? Eu posso levar essa palavra se eu não vivo essa palavra? Eu tenho condições de pregar ela com autoridade? Sabe o que é que acontece quando eu prego essa palavra e não vivo essa palavra? Satanás chega diante do trono de Deus, o acusador das nossas vidas. Eu não sei se diante do trono, se pode ser assim dizer, mas ele acusa, e Jesus nos defende, o advogado. E diz assim, Senhor, requerendo a palavra, o acusador das nossas vidas, ele não se cansa e não descansa. Você pensa que ele está dormindo? Você pensa que ele é desorganizado como eu e você? Você pensa que ele dorme? Você pensa que ele fica adormecido? Ele fica te vigiando? O reino das trevas é um reino organizado, onde vê tudo que você faz e as brechas que você dá. E aí você sobe no púlpito, você vai fazer a missão, todo desmantelado. Vem a situação, vem as retaliações, porque é a palavra do Senhor se cumprindo.
Não dê brecha, não. Você sabe o que é o pecado? Eu vou lhe dizer o que é, em curtas palavras. É pegar uma chibata, botar na mão de Satanás e dizer, pode bater. Isso é o pecado. Missionária, está me dizendo que se eu não fizer nada, fizer tudo reto, eu não vou sofrer nada, não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou lhe dizendo o contrário. Eu estou lhe dizendo o que é que acontece se você quiser brincar de ser crente, brincar de levar essa palavra. Se você chegar pregando aquilo que você definitivamente não vive. É isso que eu estou dizendo. Aleluia. Às vezes eu estou levando a palavra em algum lugar, se a gente tivesse naquele tempo que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, me perdoe, pastor, não conheço o senhor, não estou falando do pastor de vocês, por favor. Eu estou falando do que está acontecendo na igreja mundial, enfraquecida, acovardada, parada de movimento, é o que está acontecendo. Não vive o poder, não vive a glória, não consegue sentir, não consegue ter fé, não consegue avançar. Estou falando disso, amém? Isso. Que posição de chamado, agora que eu falei tudo isso, você se encontra agora? Em que lugar você está agora? Teme o chamado? Eu estava temendo chegar aqui e falar dessa palavra. Eu disse, Sônia, misericórdia, me socorra. Ela disse, mulher, desse besteiro, o Senhor é contigo. Se você não tiver temor e tremor diante dessa palavra, eu tenho temor e tremor de você. Porque ela é muito poderosa. Eu sou medido, eu sou pesado por cada palavra torpe que sai da minha boca. E eu sei que eu vou prestar conta dela. Se você não tem, é porque você não tem nem consciência de onde é que você está. Aleluia. Glória. Não se alegrando, não estou brigando com vocês, não. É um jeito de falar e de alisar. Já passou numa situação que você não quer? E o Senhor disse assim, vá fazer. Eu quero assim. E quero você calada. Já apanhou calado? Passei por essa experiência esse ano. O Senhor estava numa igreja, o Senhor, creia. Dobra o teu joelho que eu quero fazer uma aliança contigo. Eu disse, aliança? Eu não fiz uma aliança contigo na hora que eu me converti, que eu aceitei o Senhor, não, Jesus. Essa aliança está quebrada, não está desfeita. Aí eu preguei na última, que era uma história de uma aliança. Não, era pecado, né? Nem me lembro. O Senhor disse, dobre o joelho. Eu estava dentro da igreja, na segunda-feira, no culto de Santa Ceia. Foi assim que voltou, a segunda vez que fechou na pandemia, acho que voltou 5 de abril, por aí. Eu estava no culto de Santa Ceia ali, no Templo Central em Jaguaribe, e o Senhor disse, dobra o teu joelho, porque eu quero fazer uma aliança contigo. Vai tu aceitar esse caminho, esse, eu não vou entrar por aí, porque é outra história. Era um caminho que definitivamente, naquele momento, era impossível, humanamente falando, de eu suportar. E ele disse mais, eu te quero calada. Você não vai lançar nada no rosto dele. Eu lhe quero calada. Eu disse, Senhor, tu me conhece. Como eu vou calar diante disso? Como eu vou suportar isso? Ele dá graça, irmão. Então, se é a sua vontade, faça. Faça, Senhor, a sua vontade. Eu já lhe pedi, o Senhor não quis o que eu quis, então faça a sua. Você já passou por isso? E eu disse, o que eu vou dizer ao povo? Porque a gente gosta da satisfação ao povo, viu? A gente gosta, né? A gente gosta do tal do holofote. A gente diz que não gosta, mas gosta. Porque se a pessoa tiver em situação de vergonha, você não querer se mostrar, dar a cara, é porque você gosta de ser honrado, não é? A natureza da gente, irmão, não é brincadeira, não. O Senhor disse, a quem te perguntar, diga que a minha vontade soberana. E Deus fez. E Deus faz. E eu aceitei. Você está pronto para isso? Você está pronto para ser humilhado? Você está pronto para ser caluniado? Você está pronto para dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Você está pronto para ser afrontado? É nisso que você tem que refletir. Quando a gente vê um culto de missões, a gente reflete em todos os chamados, já que o tema foi esse, né, para cumprir o meu chamado, e entender primeiro o que é o chamado. Ô missionária, essa palavra que a senhora está dando, é para me desencorajar a fazer a obra do Senhor, é? É para me entristecer e me deixar no banco? É para que eu fique acovardado? Não, amado, é não. É para você entender quem é você no reino de Deus. É para você entender que o chamado passa por dor, passa aflição, assim como Jesus passou. E passou como um cordeiro mudo que vai para
matadouro por amor a mim e a você. Você é a imagem e semelhança de Cristo. É para você entender que não vai ter caminhos de facilidades para você. É para você não se levar por todo o vento de doutrina. É para você entender que uma rajada, e eu gosto do fogo. Você me perdoe, pastor, mas eu não estou dizendo que sou contra, não. Mas eu não posso, eu tenho que ter discernimento de espírito. Eu tenho que entender quando o Senhor está chamando, quando o Senhor está mandando, quando o Senhor está mandando fazer aquilo ali. Nem todo tempo, nem todo momento. Mas o mais importante de tudo isso, nada disso vai poder te edificar. Se você passar 24 horas de joelho, eu te digo, está no caminho certo, tá? Porque Jesus nos ensinou a orar, Ele ia ao monte orar. Eu não estou dizendo que você não ore, mas eu estou dizendo que o que lhe firme é a palavra, é o conhecimento da palavra, é obedecer a palavra, é estar centrado na palavra. Fora disso, não edifica a sua vida. O caminho é Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele. Os discípulos disseram assim, olha, bom passear na palavra, né? Aleluia. Vocês estão aí? Eu estou pregando sozinho. Se alegre no Senhor. Você vai sair daqui um missionário. Você vai sair daqui fazendo o teu chamado. Dirigiu-se, pois, essa palavra está em João 6:28. Dirigiu-se, pois, a ele e perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que te foi enviado. Amém? Essa é a verdadeira obra de Deus. Que creamos naquele que foi enviado. E como é que eu creio em Deus? Obedecendo a sua palavra. Entendendo quem sou eu no reino. Entendendo que eu preciso pregar esse evangelho a tempo e a fora de tempo. Entendendo que todo lugar, eu ouvi uma irmã dizendo aqui, que se você foi chamado para estar no banco, me perdoe a irmã, mas ninguém foi chamado para estar no banco. Porque em todos os lugares tem servos e servas, a seara é grande e não tem trabalhadores suficiente. Se você entrar num ônibus, você esteja ali falando. Se você entrar no consultório médico, é uma vida que está ali precisando de um abraço. Você tem que estar revestido do poder e da glória de Deus. Você tem que estar apto com essa palavra para estar pronto e preparado para falar a qualquer um que te chegue. Às vezes um abraço teu vai te curar. De que maneira você está fazendo essa obra? De que forma você está cumprindo o teu chamado? Eu ouso em dizer que todos são chamados, porque a palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu preciso discernir aquilo que o Senhor tem para mim. Se o Senhor te chamou para ser diferente dentro da sua casa, como é que você está agindo quando chega a afronta? Essas afrontas que eu falei aqui, amados, não foi para esse povo nesse tempo, não. Bem-vindo ao clube, se você se encontra como eu, muitas vezes afrontada pelos filhos. Eu tenho uma filha, com licença da palavra, que essa semana disse que eu fosse, uma filha. Bem-vindo ao clube, eu tenho 5 irmãos, 3 estavam sem falar, 1 fala agora mais ou menos, e 2 intrigados. E ainda dizem que eu sou falsa. Eu digo, meu Deus do céu, ele nunca me conheceu, porque pense em uma coisa que eu não sou. Pense que eu sou conhecida, que eu já falo demais a verdade na cara, que ainda diz que é falta de educação e que eu sou grossa. Está preparado? Você sabe o que é você olhar para sua mãe e a sua mãe assim com vontade de lhe esganar porque não é crente? Você sabe o que é ser crente sozinha, o que é ser luz sozinha, que 12, 13 anos e não se converte em pela misericórdia do Senhor, não? Um chama de doido, outro chama de não sei o quê, outro chama de não sei o quê, o outro vem assim, outro vai assado. Está preparado para o chamado? Sabe agora o que é chamado? Está pronto para não ter holofotes? Está pronto para não ter aplauso? Está pronto para a igreja te caluniar? Está pronto para ser afrontado pelo inimigo? Porque a tua obra está dando fruto. Todo ramo que estiver na videira verdadeira, ela dá muitos frutos. Quais são os teus frutos? Se agora quem estivesse vos falando aqui fosse o Senhor e dissesse, me mostra aí os teus frutos, o que vocês mostrariam? Está preparado para cumprir o chamado de Deus? O ID do Senhor? Aleluia. É isso que nós precisamos entender. Isso aqui não é uma palavra de não amor, não, irmãos. Isso aqui é uma palavra de amor. Isso aqui é dizendo assim, olha, você pode fazer mais no reino. Isso não é uma palavra de desencorajar você, não. É uma palavra de fortalecer você. É uma palavra de levantar o teu ânimo e dizer, eu e o Senhor, nós somos maioria. Venha o que vier, eu estou com o meu Senhor e Ele é comigo.
E eu não vou desistir, eu não vou retroceder, porque os que retrocedem, o Senhor não tem prazer neles. Eu vou avançar, eu vou sustentar, eu vou ficar nessa rocha, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Você sabe o que foi que eu vim preparada depois de ler essas histórias? Depois de passar por essa reflexão da vida desses homens. E vocês sabem que tem muitas outras histórias de aflições, de Ana, de filho, enfim. Mas eu escolhi esses. Ou o Espírito Santo me direcionou, me perdoe, meu Pai. Tudo quem faz é o Senhor, não sou eu. Eu vim preparada para dizer assim, diante de tudo isso, quer levantar e dizer, eis-me aqui como Isaías, mas eu não vou fazer isso com vocês, não. Porque eu não sei, eu espero. Eu vou dar tempo de você fazer uma oração, você e Deus. É tempo de salvação do reino de Deus. O relógio se aproxima, a meia-noite está quase chegando. Quais os frutos da tua mão? De que forma tu estás levando a tua vida? De que forma tu estás edificando a tua casa? A tua primeira missão é a tua casa, é o teu marido, são os teus filhos. E você sabe como essa filha hoje me passou um monte de mensagem. Mãe, me perdoe, a senhora sabe que eu fico nervosa, a senhora sabe que eu sou ajeitada, mas a senhora é tudo que eu tenho. Eu digo, sim, está com raiva? Não. E quando chegar tem que abraçar, tem que amar. Essa é a missão minha e sua, porque para bater tem um mundo, para jogar fora tem um mundo, para dizer que não presta tem um mundo. É você apanhando dentro de casa, de marido, de filho, de mãe, de pai, de irmão, e dizendo, eu amo vocês, eu oro por você, me perdoe. É você ir na casa do irmão, o Senhor diz assim, vai lá pedir perdão. E você chega lá chorando, pedir perdão, ele dizer, eu lhe odeio, porque você disse que veio pedir perdão, porque não gostava de mim. Meu Deus do céu, Satanás distorcendo as coisas. Você está preparado para amar, para deixar Cristo ser refletido na sua face? Você está preparado para ser como Paulo? Tá. Seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Essa é a igreja que precisa se levantar. Essa é a igreja que precisa acordar. Tudo isso aqui é muito lindo, tudo isso aqui é maravilhoso. A irmã aqui estava regozijada, os meninos todos lindos, todo mundo representando. O ID do Senhor também é para ser feito, mas existe uma nave aqui sentada. Para eles foi o ID, para eles é a missão, para eles tem a igreja que vai orar, para eles o Espírito Santo vai conduzir, vai fazer, porque eu mesmo já fui 2, 3 vezes também às nações para pregar essa palavra. E num momento muito difícil, mas tem uma nave que precisa levantar, tem uma igreja que precisa acordar. Você que tem em casa, você tem um chamado, tudo isso aqui é característica do teu chamado. Aquilo que você está sofrendo de afronta, aquilo que você está sofrendo de aflição, é pelo teu chamado, é pelos teus frutos. Te alegra, te levanta, tenha relacionamento com Deus, pergunte a Ele e você vai ficar fortalecido. Espera descansado no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor não se cansam, nem se fadigam. Deixa a tua mente ligada, conectada, porque a qualquer momento o Senhor quer usar a tua vida. É o teu abraço, é o teu sorriso. Às vezes é algo tão simples, é uma palavra tão simples que sai da tua boca. E aquela vida nunca mais será a mesma. Eu venho aqui dizer que esta palavra missão começa dentro da sua casa, na sua rua, no seu trabalho. Onde você passar, exale o bom perfume de Cristo. Amém? E eu já agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Meu Senhor. Aleluia, você pode bater mais forte, que é para o Senhor. E nós já queremos agradecer à missionária Márcia. Deus continue lhe abençoando, a sua família inteira. Essa igreja vai orar pela missionária Márcia e por toda a sua família. Amém, igreja? Agradecemos também a cantora Ana Cleide. Seja abençoada em nome de Jesus. E da minha parte, faça igual a Rocha, e da minha parte, que essa igreja seja ricamente abençoada. Pastor André, com as considerações finais. O Grupo Lídia está promovendo um lanche ali, não é?